Há momentos na vida em que o tempo parece parar. Já sentiu isso? Hoje, vou contar a história de Augusto e o seu velho relógio de bolso. Uma história que nos ensina sobre o que realmente significa viver. Todos os dias, a primeira coisa que Augusto fazia ao acordar era olhar para um relógio de bolso que não funcionava. Os ponteiros estavam congelados, marcando para sempre 3h42 da tarde. Por décadas, ele permaneceu assim. Amigos e familiares intrigados sempre perguntavam: Augusto, por que você guarda esse relógio quebrado? Ele não serve mais para nada. Ele apenas abria um sorriso enigmático e respondia com calma: Ah, mas serve. Este relógio me lembra do dia exato em que o tempo parou para mim. A curiosidade em torno do relógio era constante, mas ninguém nunca conseguiu arrancar a história completa dele. Augusto guardava aquele segredo com um carinho que só aumentava o mistério. Até que numa tarde quente de primavera, enquanto ele descansava na sua cadeira de balouço na varanda, o seu neto, um garoto de olhos vivos e curiosidade infinita, sentou-se aos seus pés. Ele olhou para o avô, depois para o relógio que repousava sobre uma mesinha ao lado, e com a insistência típica das crianças, perguntou: Vovô, conta a história de verdade. Por que o tempo parou para você? Augusto olhou para o horizonte, seus olhos de repente marejados, como se estivessem a revisitar uma paisagem distante. Ele suspirou, um suspiro longo e cheio de saudade, e finalmente decidiu que era hora de partilhar o seu tesouro mais precioso. Foi há muitos, muitos anos, começou ele, com a voz embargada pela emoção. Eu era um jovem como tantos outros, sempre a correr contra o tempo. A minha vida era uma sucessão de prazos, compromissos e preocupações. Eu vivia com o relógio na mão, não este, disse ele apontando para o objeto, mas um relógio invisível na minha mente que me dizia que eu estava sempre atrasado, sempre em dívida com o futuro. Naquela tarde específica, o sol pintava a cidade com tons de dourado. Augusto corria pelas ruas movimentadas do centro, a cabeça a mil. Estava atrasado para uma reunião importante no trabalho. A sua mente estava um turbilhão de pensamentos. O chefe, os relatórios, as contas a pagar. Ele mal notava o mundo ao seu redor, as pessoas, os sons, a beleza daquele dia. Eu estava tão focado no que tinha de fazer a seguir que me esqueci de onde estava, continuou ele. Foi então que, ao virar uma esquina apressadamente, sem olhar, esbarrei em alguém. O impacto foi suave, mas o suficiente para desequilibrar a outra pessoa. Era uma jovem, e nos seus braços ela carregava um enorme ramo de flores silvestres. Com o choque, as flores voaram pelo ar, criando uma chuva colorida e perfumada que pareceu flutuar em câmara lenta. Margaridas, papoulas e girassóis espalharam-se pela calçada. A primeira coisa que fiz foi pedir desculpa, atrapalhado, contou Augusto. Mas quando levantei o olhar para ver quem era, os nossos olhos encontraram-se. E foi nesse exato instante. O mundo à sua volta desapareceu. O barulho da cidade silenciou. O tempo, que até segundos antes era o seu carrasco, simplesmente parou. Naquele momento, só existiam os olhos dela, que brilhavam com uma mistura de surpresa e graça, e o perfume das flores que os rodeava. O seu coração, que antes batia acelerado pela pressa, agora batia num ritmo novo, uma melodia que ele nunca tinha ouvido antes. Nós ficamos ali, parados no meio da calçada, enquanto o mundo continuava a girar à nossa volta. Não sei dizer quanto tempo durou. Podem ter sido segundos, podem ter sido minutos. Para mim, foi uma eternidade contida num piscar de olhos. Depois de se recompor, ele ajudou-a a apanhar as flores. Conversaram, riram do pequeno desastre, e ele acabou por acompanhá-la até a florista onde ela trabalhava. Ele esqueceu-se completamente da reunião, do trabalho, das preocupações. Naquele dia,
ele descobriu algo muito mais importante. Foi só mais tarde, quando chegou à casa, que ele percebeu. O seu fiel relógio de bolso, que ele consultava dezenas de vezes por dia, estava parado. Os ponteiros marcavam 15h42, exatamente o momento do encontro. Eu fiquei frustrado no início, confessou Augusto. Levei-o a todos os relojoeiros da cidade, os melhores, os mais famosos. Ninguém conseguiu consertá-lo. Todos diziam a mesma coisa. O mecanismo está perfeito, não há nada de errado, mas ele simplesmente não volta a funcionar. Foi só depois de muitas tentativas falhadas que eu finalmente entendi. Ele pegou no relógio com as mãos trêmulas e mostrou-o ao neto. O relógio não estava quebrado, ele apenas tinha cumprido a sua missão. Ele marcou o tempo até ao momento mais importante da minha vida. Aquele instante em que o meu coração aprendeu o que é o verdadeiro tempo, o agora, o presente. A partir daquele dia, Augusto mudou. Ele deixou de correr contra os ponteiros. Começou a saborear cada momento, a notar o azul do céu, a ouvir o canto dos pássaros, a valorizar as conversas sem pressa. Ele aprendeu que a vida não é medida em horas, minutos ou segundos, mas sim nos instantes que nos tiram o fôlego, nos momentos que vivemos com a alma inteira. Todos os dias, ao olhar para o relógio parado, ele não via um objeto inútil. Ele via um portal para a sua memória mais feliz. Ele lembrava-se de que o amor e a capacidade de estar presente são os únicos lugares onde o tempo realmente importa, onde ele se expande e se torna eterno. O neto, com os olhos arregalados, absorvendo cada palavra, finalmente fez a pergunta que estava no seu coração. Vovô, e a moça das flores? O que aconteceu com ela? Augusto baixou o olhar para o seu próprio peito. Com um sorriso sereno, o mais bonito que o neto já tinha visto, ele tocou suavemente sobre o coração e respondeu: ela ainda vive aqui. E cada vez que eu olho para este relógio, sinto que ela ainda está comigo, naquele exato momento, para sempre. O garoto ficou em silêncio por um longo tempo, olhando do relógio para o rosto do avô. E naquele instante de pura compreensão, ele entendeu. Entendeu que existem momentos tão poderosos, tão cheios de significado, que até o próprio tempo se curva perante eles. Porque o tempo, meus amigos, só para quando o coração aprende a viver de verdade, a viver o agora. Espero que esta história tenha tocado o seu coração tanto quanto tocou o meu. Lembrem-se de valorizar os seus momentos, os seus agoras. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para mais histórias como esta. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.